Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje um tema solicitado pela galera. Vamos entender os termistores NTC e PTC, bem básico, como eu sempre saliento. Esse aqui é um curso de eletrônica para iniciantes. Vamos trazer o conceito fundamental do componente para você começar a compreender. Então, este vídeo é aconselhável para a galera que não conhece ainda os termistores. Mas você que já conhece, não custa dar uma revisada, sempre se aprende um pouquinho mais. É o que eu sempre aconselho. Este vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, agora com loja nova. Então eles renovaram o site da Proese, está sensacional, confira, vale a pena navegar, conferir todos os produtos. Site novinho da Proese, primeiro link da descrição, proese.com.br. E é claro, utilize o cupom de desconto canal WR Kits na sua compra. proese.com.br. Muitos produtos para você. Vamos conferir a aula. Segura aí. Basicamente, termistores são resistores que variam a sua resistência em função da temperatura. Então, termistor, uma junção de resistor com temperatura, podemos assim dizer. Você vai encontrar o seguinte símbolo circuital. Então, é o símbolo tradicional do resistor, esse retângulo, símbolo europeu, e uma espécie de taquinho de golfe aí, e um "-T". Quando for "-T", significa que consiste em um termistor do tipo NTC. E puxei aqui demais, risquei aqui um traço muito longo, mas quando é "+T", desta forma aqui, é um PTC. O N é de negativo e o P é de positivo. E o termistor, portanto, ele é um resistor que opera em região não linear, variando a resistência de acordo com a temperatura. Qual é a curva do NTC? Então vamos fazer aqui. Nós temos aqui a resistência e aqui a temperatura. A curva do NTC é uma curva exponencial, mais ou menos assim. O que acontece? Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Então esse é o comportamento de um NTC. Observe que nós temos aqui uma exponencial, por isso o circuito é não linear. E a curva do PTC é a seguinte. Vou fazer aqui temperatura também, resistência. O PTC se comporta da forma inversa, ó, desta forma aqui. Quanto maior a temperatura, maior a resistência. Compreendeu? Então o funcionamento elementar é esse. E onde são utilizados esses dispositivos? São utilizados como sensores de temperatura, obviamente, sensores de segurança. E você pode encontrá-los nas etapas de entrada de uma fonte. Por exemplo, aqui a rede. Então aqui o diagrama simplificado aqui seria o transformador. E nós temos aqui os termistores. Então, desta forma, o termistor atua como um amortecedor, vamos dizer assim. Ele faz a suavização da corrente elétrica, pois você inicia aplicando uma tensão no circuito, ao invés da corrente circular de cara em sua totalidade, ela começa a aumentar à medida que o componente vai esquentando. Pois você há de concordar comigo que quando aplicamos uma tensão em um circuito fechado e há uma corrente circulando em um elemento resistivo, vai haver a dissipação de potência. Ou seja, o próprio calor da dissipação de potência vai modificar
o comportamento do componente. Então ele aquece e sua resistência muda. No que a resistência diminui pelo aumento de temperatura, a corrente começa a aumentar e aí estabiliza em um determinado momento. E existe, portanto, uma suavização da corrente de partida. Um outro circuito de interface muito típico para termistores é o seguinte: você utiliza em um divisor resistivo. Então aqui você coloca, por exemplo, um NTC, aqui o GND, aqui nosso mais VCC, e o ponto aqui vai para a entrada de um microcontrolador. Pode ser aplicado em um conversor AD de microcontrolador. Esse é um outro circuito possível, uma outra aplicação. Com isso você tem um sensor de temperatura, ou pode até elaborar um termômetro. A partir da curva característica do componente, por exemplo o NTC, você pode pegar constantes fornecidas pelo datasheet do fabricante. Com o datasheet o seu projeto vai mais longe. Já abrindo um parênteses aqui para salientar que em breve teremos o lançamento do curso de datasheet exclusivo na Hotmart, curso ministrado por mim. Quem tiver interesse, já deixa aí nos comentários a hashtag datasheetWR. Vai ser muito interessante, do iniciante ao profissional, esse curso imperdível e a um excelente custo. Mas voltando aqui, uma alternativa que o projetista pode ter é buscar uma região de linearidade aqui para a sua atuação. Então, pegando como exemplo estes pontos de temperatura aqui, olha só, vamos supor que você queira uma variação de temperatura. Os NTCs em geral variam entre uns menos 40 a mais 150 graus Celsius. Vamos supor que você precise de um sensor que atue entre 15 e 50 graus Celsius. Você tem uma região com um certo comportamento linear, pois à medida que você aproxima esses pontos aqui, nós temos como aproximar uma reta no gráfico. E tendo uma reta fica muito mais fácil de construir um algoritmo pertinente ao funcionamento do componente. Então, em geral, a teoria básica, novamente, o bem básico sobre os NTCs é essa: funcionamento e aplicações. Eu peguei aqui esse circuito de um DVD de sucata, como você pode ver, e nós temos aqui, podemos ver aqui a placa do processador do aparelho, mas aqui na etapa de entrada, ó, na entrada da sua fonte chaveada, nós temos esse componente preto aqui. Semana passada vimos um exemplo que utilizava o varistor. Nesse caso aqui nós temos um NTC, observe, tá aí, NTC 100551. Deixo como exercício para você pesquisar pelo datasheet desse cara aí. E aqui a entrada de energia, então nós temos ele como elemento na entrada da fonte de alimentação. Então só um exemplo de aplicação com você. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que podemos, inclusive pretendemos, daqui a alguns tempos, fazer uma videoaula com projetos detalhados sobre termistores. É uma demanda bem bacana, a galera está solicitando isso para nós e já está devidamente anotado aí como sugestão para vídeos futuros. Pretendíamos trazer essa aula básica e agora que já trouxemos, estamos apresentando para você. Pretendemos trazer em uma clássica de sexta, possivelmente, provavelmente será, um projeto detalhado aí, utilizando NTC, microcontroladores, enfim. Fique de olho no canal que sempre vamos trazer coisas interessantes para melhorar os seus conhecimentos em eletrônica. Dúvidas, comentários aqui embaixo. Novamente, foi um vídeo bem básico, mas acredito que quem não conhecia o componente passou a conhecer e quem não sabia para que servia já tem uma noção bacana. E deixe sempre o seu feedback sobre o que está achando das aulas do canal. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, é importante, hein? Clique no botão inscrever-se e marque agora o sininho
Mesmo estando inscrito no canal, marque o sininho para receber notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vê em primeira mão, você é notificado. Às vezes temos promoções ou lançamento de séries e cursos. Fique atento aqui. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu, audiência de sempre. Me siga lá no Instagram, Twitter e Facebook. Aquele abraço e até a próxima.